Verdades básicas cristãs. Parte 3. No vídeo anterior, exploramos a importância das Escrituras Sagradas como fonte de revelação e fundamento da fé cristã. Vimos que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, útil para ensinar, corrigir e guiar o ser humano à verdade. Abordamos também a necessidade de nascer de novo e a centralidade da fé como meio pelo qual recebemos a salvação. A Bíblia nos aponta não apenas o caminho da salvação, mas nos conduz até o Salvador. E é justamente sobre ele que falaremos agora. Neste terceiro vídeo da série Verdades Básicas Cristãs, vamos conhecer mais profundamente a pessoa central de toda a fé cristã, o Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. O Senhor Jesus Cristo. A pessoa. Quem é Jesus? Descobrir e crer quem é Jesus é a maior descoberta que um ser humano pode fazer e dela depende a vida e a eternidade. Somente a revelação de Deus pode nos levar a tal descoberta. Mateus 16, do verso 15 ao 17. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 11, do verso 25 ao 27. Naquele tempo falou Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jamais houve ou haverá alguém como ele. Ele é o tema de mais livros, peças de teatro, poesia, filmes, cânticos e adoração que qualquer outro homem. Ele é o Verbo revelado e a palavra de Deus revelada na Bíblia. João 5 verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Lucas 24, versos 27 e 45. E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Todo o universo existe e foi criado por meio dele, por ele e para ele todas as coisas convergem para ele, na dispensação da plenitude dos tempos. Romanos 11 verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Efésios 1 verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 1 Coríntios 15 verso 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ele é o resplendor da glória e a expressa imagem revelada do ser de Deus. Hebreus 1 verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 2 verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1 do verso 15 ao 19. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é Senhor e Cristo, Atos 2 verso 36, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que se desvestiu de toda a sua glória como Deus, nasceu como homem numa manjedoura em Belém, andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, foi crucificado e morreu por nossos pecados,
Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde voltará, em breve, da mesma forma que subiu. Atos dos Apóstolos 2 verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cumprimento das profecias. Não existe nenhuma possibilidade de qualquer outro personagem, no passado ou no futuro, cumprir todas as profecias do Antigo Testamento que se referem à vinda do Messias e ao cumprimento da promessa de Deus a Israel, o que torna surpreendente que o povo da Antiga Aliança, até hoje, não o tenha reconhecido. 2 Coríntios 3, verso 15 e 16. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Isaías 1 verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. As escrituras hebraicas já estavam completadas no quarto século antes de Cristo e a versão grega, chamada Septuaginta, por volta do ano 247 a.C. Existem cerca de 456 profecias messiânicas no Antigo Testamento, 75 no Pentateuco, 243 nos Profetas e 138 nos livros de sabedoria, e quase todas se cumpriram no Novo Testamento, restando poucas, ainda, a se cumprir por ocasião da segunda vinda de Cristo. Sem entrar nos detalhes ou nos textos das profecias, as principais podem ser resumidas como: a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente de Abraão que abençoaria todas as nações, o profeta semelhante a Moisés, o servo sofredor crucificado e traspassado, o menino que é Deus forte e que terá um reino eterno, o renovo justo, o ungido morto após 7 mais 62 semanas de anos igual a 483 anos, o eterno que iria reinar em Israel e nascer em Belém. Muitas dessas profecias se referem à ação de terceiros e, numa avaliação probabilística conservativa, baseada somente em 8 dentre as 456 profecias messiânicas, um matemático avaliou em 1 para 10 elevado a 17, a possibilidade de que fossem cumpridas com exatidão, como foram. Apenas para se ter uma ideia, esta probabilidade de 1 em 10 seguido de 17 zeros seria a mesma que sortear uma moeda marcada de R$1, diâmetro 24 mm vezes espessura de 1 mm, numa montanha de moedas cobrindo todo o Estado moderno de Israel, 22.072 km², numa altura de 3,12 metros. Para 48 profecias, a probabilidade cairia para 1 em 10 elevado a 157, sendo que qualquer evento com probabilidade abaixo de 1 em 10 elevado a 50 é quase impossível que aconteça, do ponto de vista matemático. E o que dizer, então, se considerarmos todas as 456 profecias messiânicas, Jesus Cristo é o Messias. Isaías 44, versos 7 e 8. Quem há como eu? Que o proclame e o exponha perante mim. Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos anuncie as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura não vô-lo declarei há muito tempo, e não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Isaías 48 verso 3. Desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser, da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir, de repente as pus por obra, e elas aconteceram. Lucas 24 verso 27. E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Deus. Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa no ser de Deus, o eterno e unigênito Filho de Deus, e sua preexistência na eternidade passada, antes da encarnação, é fundamental para a redenção. João 1 do verso 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1 verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João 17 verso 5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo,
com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Miqueias 5 verso 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14 verso 9. Ele também recebeu adoração. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2, versos 2 e 11, e exerceu sua autoridade divina, ao perdoar pecados. Marcos 2 verso 10. Os discípulos reconheceram-no como Filho de Deus. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 verso 16. Mesmo duvidoso, Tomé convenceu-se da deidade de Jesus Cristo no dramático encontro no cenáculo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20 verso 28. A deidade de Cristo inclui sua coexistência no tempo e na eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. Conforme indica o prólogo de João, o Verbo é eternamente preexistente. O uso do termo verbo, no grego, logos, é significativo, visto que Jesus Cristo é a principal expressão da vontade divina. Ele não é somente o único mediador entre Deus e a humanidade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2 verso 5, mas foi, também, o mediador na criação. Deus, falando, trouxe o universo à existência, através do Filho, a palavra viva. Porquanto, sem ele nada do que foi feito, na criação, se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1 verso 3. João 10 verso 30. Eu e o Pai somos um. João 14 verso 11. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Colossenses 1 verso 15. Diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E a passagem de Hebreus 1 verso 1 e 2, também, proclama a grande verdade: Cristo é a mais completa e melhor revelação de Deus à humanidade. Antes da encarnação, o Verbo sempre esteve eternamente em existência como aquele que revela a Deus, e é bem provável que as teofanias, aparições da deidade, do Antigo Testamento fossem, na realidade, cristofanias, visto que, em seu estado pré-existente, os encontros com várias pessoas, para revelar a vontade de Deus, estaria de pleno acordo com seu ofício de revelador, como, por exemplo, passagens como Gênesis 21, do verso 17 ao 20. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Passagens nas quais o anjo do Senhor é claramente identificado como deidade, embora distinto de Deus Pai. Gênesis 48 verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Refere-se ao mensageiro celestial especificamente como Redentor ou Libertador. Nas outras passagens, onde o anjo do Senhor é tanto identificado com Deus como dele distinguido, ou onde recebe adoração, como em Juízes 13 do verso 16 ao 22. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e, se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse:
Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente, morreremos, porque vimos a Deus. Parece óbvio ser uma manifestação de Cristo. As manifestações veterotestamentárias da segunda pessoa da Trindade apontavam para a encarnação, quando Cristo viria para habitar entre os homens. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.